Rapidamente, Débora, só porque tem informação agora chegando com a CNN Internacional, vamos para a nossa conexão direta com a nossa matriz americana. Em destaque, as manifestações nos Estados Unidos. A tradução é da Denise Bobadilha. Temos o David Chalian e nós também nosso comentário de segurança. Bom dia. David Chalian, esse comentário do Donald Trump a respeito do que aconteceu na Universidade de Colômbia, eu fico pensando também no que a Casa Branca diria. Nós temos também outros comentários de políticos, muitos políticos tratando desse tema. O John Kirby, por exemplo, ele disse que usar símbolos de ódio é errado, isso não tem lugar nos Estados Unidos. Mas eles não falaram na frente das câmeras, só soltaram declarações, certo? E o Donald Trump, ele foi para a Fox News para falar disso. Ele pegou essa oportunidade para usar de forma política. Acaba sendo uma posição meio forte, mas o presidente Biden vai precisar falar disso em algum momento. É algo que certamente está te dando dor de cabeça na Casa Branca, né? Mas é preciso de um líder do país fale a respeito, ele traga alguma posição, que ele mostre com clareza que a natureza inaceitável da violência desses protestos. Sim, foi dito várias vezes que o antissemitismo era algo inaceitável, que os protestos deveriam ser pacíficos, mas quando olhamos para a cobertura desse tema e olhamos, por exemplo, para as pesquisas da CNN e como as pessoas tratam disso, as pessoas não pensam nesse tema nas pesquisas. Então, para a campanha do Biden, o que eles estão tentando fazer é ter o foco de volta, como David Trump trata de temas como aborto, por exemplo, que são temas mais, ou da saúde, que são temas mais prementes para os eleitores. Então, as pessoas, sim, elas querem ver os líderes tratando desse tema. E o presidente Biden já condenou o antissemitismo desse protesto, mas, sob o ponto de vista da comunicação, é algo que ainda está sendo avaliado, porque as pessoas não veem um impacto direto no seu dia a dia desses protestos. É também uma questão das pesquisas, né? Por exemplo, o Chris Maxavida da campanha republicana, ele publicou uma série de vídeos, declarações, dizendo que era culpa de Joe Biden. Isso reforça nos Estados Unidos de que aquela imagem de que o crime pode estar fora de controle, que isso é uma combinação de ódio e falta de controle. Então, é o tipo de sentimento de anarquia nos Estados Unidos que quer ser suscitado por esses atores. E, então, eles usam isso para dizer que o lado de Joe Biden não tem poder para tratar disso. É como aconteceu em Charlottesville, e como o caso de Charlottesville, o massacre foi usado para isso. Agora, o problema aqui em Charlottesville ali, o problema em Charlottesville, quando houve aquele protesto e durante o protesto, um protesto de supremacistas brancos em que pessoas foram atropeladas e mortas, é que o presidente à época, o Trump, apoiou, certo, os supremacistas, dizendo que havia pessoas boas dos dois lados. O Biden diz, bom, temos de ouvir as pessoas que fazem protesto. Então tem muita questão de querer ouvir o outro lado e tudo mais. Mas eu acho que não é a mesma coisa de, por exemplo, alguém carregando uma bandeira nazista. Quer dizer, nós sabemos que há pessoas dos dois lados com pedidos justos, mas é preciso olhar de como a violência está tomando conta disso.
Eu acho que quando tentamos fazer uma comparação aqui, o problema político em Charlottesville, anos atrás, não foi uma questão de imagem, que foi uma coisa terrível à época. Eu acho que foi o comentário do presidente que foi péssimo, dizendo que tinha pessoas boas do dois lados, sendo que eram supremacistas brancos. Isso é horrível. Seja o que for, é horrível dia sim, dia não. Nós tivemos isso também em Chicago, num comportamentos parecidos. Só para voltar ao que o David disse, o que os líderes estão dizendo nesse momento importam. O presidente Biden disse coisas que não podemos perdoar isso porque há antissemitismo. Mas o que era inflamatório, o que foi incendiário, é como as pessoas acabaram usando esse protesto como uma forma violenta. Mas eu queria falar também da entrevista que Donald Trump deu para a revista Time. E perguntaram a ele se ele espera a violência política em novembro se ele não for eleito. E ele disse, eu acho que nós venceremos, e se nós não vencermos, sempre depende na justiça da eleição, se ela será justa ou não. Eu acho que essa resposta, dizer se haverá violência ou não, e se a eleição será justa ou não, isso lembra da gente do 6 de janeiro, dos protestos. Isso parece algo que estamos vendo de novo, né? E não é novo para o Donald Trump. Se a gente lembrar do debate dele em 2016 com Hillary Clinton, ele falou que não aceitaria os resultados da eleição. E aí depois tivemos o 6 de janeiro, depois das eleições de 2020, e agora ele atacando os jurados e o juiz do seu caso. Então, atacando os juízes dos seus casos. Então, isso traz o potencial para repetir um 6 de janeiro. Eu acho que não ter uma linguagem correta, isso pode trazer uma repetição, um incentivo à repetição, pelo menos. É por isso, quando temos de volta essa questão das eleições, de não ter eleições justas e tudo mais, ele está usando o espaço para incentivar essa violência. Acho que se olharmos para trás, a gente precisa pensar. Eu acho que o ex-presidente está preso em 2020, ele fica voltando sempre a 2020. O futuro dele parece que ele fica olhando no retrovisor e pensando em 2020 novamente. Ele devia pensar, espero ter eleições justas e livres, isso deve acontecer. E eu conversei com pessoas nesse final de semana que nunca imaginavam que as mulheres da classe média acreditariam que as eleições foram roubadas, e foi o que elas disseram na pesquisa agora. A gente está tratando de liderança, e acho que Donald Trump continua falando essa mentira de que a eleição de 2020 foi roubada. Eu acho que se as pesquisas refletem isso, é porque o presidente acaba mostrando isso. O presidente continua mentindo sobre 2020 e aí ele dá uma entrevista e fala de novo, farei isso de novo. É algo muito perigoso. E o que o David disse, ele é alguém que perdeu, ele é um perdedor na política.